Boa noite, está entrando no ar mais um Esporte na TV. E antes de irmos para a nossa entrevista, vamos aos noticiários do esporte. Ontem tivemos mais uma rodada do Brasileirão e o Internacional venceu o Bragantino por 2-0. Com esse resultado, a equipe colorada retoma a segunda posição na tabela. E hoje à noite teremos a seleção brasileira em campo contra a Bolívia pelas eliminatórias da Copa do Mundo. E fique agora com a segunda parte da entrevista que o Cláudio Michelnais fez com Alexandre Hor. Estamos de volta com o programa maravilhoso Esporte na TV desta noite de hoje. O grande convidado, Alexandre José Herr. Alexandre Herr, que no primeiro bloco se apresentou. Falamos do nossas entradas juntas, tanto no ensino médio e no ensino da graduação, na Fevale, e também já falamos da sua incursão do voleibol, que foi um grande aprendizado daquele período de ouro da ginástica, que ele também esteve presente. Mas, em seguida, a nossa formatura, e praticamente quase que junto, começou também o seu ingresso na Fevale. Conta um pouco para nós o primeiro período, escola de aplicação. Cláudio, logo que eu saí da ginástica, né, até em função, assim, com a quebra daqui do departamento, da equipe adulta, né, praticamente todos os profissionais que estavam envolvidos com o adulto foram desligados, né, ou migraram. O Pacheco ele foi para o Maringá, o Tremé foi desligado, né, então em outubro eu já sabia que ia ser desligado, só que como eu era responsável por fazer o relatório do departamento, né, foi fantástico. Não, foi extremamente humano, foi um processo assim, muito bacana, ficou bem claro o porquê essas coisas assim, né. E a partir dali eu tenho um ingresso, uma primeira passagem na UJR, na União Jovem do Rincão, como futsal, Claudinho, acho que tu não deve estar lembrando. Trabalhando lá, escolinha de futsal e na academia, né? E naquele tempo, né, já existia a aproximação do professor Framil, né, Luiz Fernando Framil Fernandes. Sim, porque na época os dois, ele e o Zeca, eram sócios do Chinesão, e tu exato, como executor dessa parte do projeto. Exato. E aí, Cláudio, olha só, o Framil chegou para o Alexandre. Vai ter vaga na escola de aplicação, vai abrir um vaga agora, tá? Prepara um currículo, né? Aí tu imagina, eu, gurizão ainda, né? Currículo técnico da Confederação Brasileira de Voleibol, certificados, né? Fiz um currículo, achei que era, cara, isso aí tá dentro, né? Mostrei pro Framil, assim, o Framil olhou assim, formalmente, assim, ele disse assim, teu currículo não me diz nada. Eu fui para trás, né? E agora? Como assim? Tem tantas páginas de curso, de participação, né? Criei um mini voleibol aqui na ginástica, né? Não me diz nada. O que tu quer ser daqui a 10 anos? É isso que tu tem que levar lá para a escola de aplicação. Qual é o teu projeto daqui a 10 anos? Aí eu voltei para casa e... Bom, se é para entregar assim, eu quero ser professor universitário. Para isso, eu preciso fazer especialização, para isso, eu preciso fazer uma pós-graduação, né? Então, eu criei, e isso talvez seja um grande aprendizado, né? Se os jovens que possam estar nos assistindo, né? O jovem vive muito de hoje, né? Projetem em 10 anos. Né? Projetem em 10 anos, né? É muito imediatista, né? Mas projetem, o que vai ser, né? E aí, bom, fiz esse currículo, entreguei lá. Aí passei pelo processo de currículo, passei pelas entrevistas coletivas e individuais, né? E aí, ênfase na escola de aplicação era já essa introdução ao processo da escola inclusiva, né? E aí eu me lembro de uma das perguntas. Se tu receber um aluno com tais características, tu estarias pronto para dar aula? Né? E, claro que em currículo diz, né? Enche o peito e... Claro, sim, tranquilo, farei um estudo, bababá, né? Eu acho que eu fui bem convincente, né? Eu sei que eu entrei, e aí começa a minha carreira, né? Eu saio do esporte de rendimento, né? De alto rendimento, que era a ginástica Frango Sul, passo para o esporte de rendimento, que era a JR, na formação, e entro para a escola, né? Um outro viés, uma outra metodologia, uma outra abordagem de ensino de educação física, né? E uma abordagem muito centrada no processo inclusivo. E eu me identifico com isso. Cláudia, assim, para mim foi, né? Logo depois eu tenho a minha inserção no mestrado junto com a URGS, com o falecido professor Hugo Baia, né? Da linha de pesquisa e inclusão, enfim, todo um envolvimento que vai ter isso. Mas a escola de aplicação, acho que para mim foi um grande trampolim, assim como na ginástica eu tive um aprendizado gigantesco com a prática do rendimento, a escola me deu isso. E graças aos profissionais que estavam lá,
né? Desde uma direção que acolheu, que estava preocupada em formar professores e que os professores pudessem desenvolver o melhor do seu potencial no ensino, né? Mas os colegas, então, eu não tenho como não agradecer, né, aquela entrada quando tu tinha o Chicão. O Framil tinha recém-saído, ele assumiu a direção de instituto, né? Depois ele foi pró-reitor, mas aí tu tinha a Margarete, né? E a Marga, Claudinha, né? Nós conhecemos bem ela, né? Sim, é. Ela é super metódica, né? Então, se aquilo que a gente espera minimamente de um professor, de tu ter lá um bloquinho lá anotado, o que tu vai dar aula, ela tinha os cadernos. Tudo Aula por aula, registrado. E o mais importante, terminava a aula, ela voltava com o caderno nela e fazia as avaliações. Qual foi a resposta dos alunos para isso? Né? Aquilo que se entende, né? De tu fazer um planejamento, né? Então, ela foi sensacional. Paralelo a isso, nós tínhamos o Didi, o Marcelo Soares, que também já foi entrevistado aqui, né? Para mim, um gênio na questão de projetos. Né? Hoje, assim, se eu trabalho hoje com projetos, eu sou muito grato nessa questão de que eu aprendi muito com ele na questão do projeto. Eu acho que o saudoso Festival do Esporte. Muito citado naquela reunião, muito bem, isso aí. Cláudia, assim, né, pensa uma organização de um evento que a escola toda se envolvia, a escola dava o aval, 2 semanas de prática esportiva cultural. Pensando naquele aluno que gosta de esporte, qual esporte, e pensando naquele aluno que talvez não tenha tanta afinidade com a prática esportiva, mas gosta de estar no entorno, né? Então tinha o SUSF, né? O Sistema Único do Festival do Esporte, né? Com uma parceria com a Unimed, enfim, era sensacional. E acima de tudo, assim, ó, era um projeto, né, visto nas constituições de uma gestão, como fazer uma gestão de um projeto, né? Eu acho que foi fantástico. A escola de aplicação me deu bastante aprendizado, claro que eu mantive o vôlei, no contraturno, e eu assumi os anos iniciais no viés do processo inclusivo. E essa aprendizado, né, essa parceria com os professores, depois o Luiz vai entrar, a Denise, né, são colegas que foram agregando ali nessa caminhada da escola de aplicação, ela vai até 2008, quando, Cláudia, assim, a instituição, a Fevale, né, tinha que eu fiz meu optar, ou eu permanecia na escola de aplicação, ou ficava 100% no ensino superior, né? Que desde 2001 eu já fazia parte da disciplina de voleibol, né? Tá. Eu ia dizer, porque, queira ou não queira, com certeza, muitos dos teus alunos desses X anos que nós vamos falar na frente, estão assistindo o programa. E lembram do Alexandre, professor da disciplina de voleibol, que começou em 2001, primeira disciplina. 2001. Então, aquilo que nós falamos no primeiro bloco, de todo o X que ele teve de visão e aprendizagem de um voleibol competitivo em Novo Hamburgo, que foi um período áureo, que a gente tentou ter depois, mas nunca teve daquela forma, o Alexandre, além de tudo, trouxe mais conhecimento e bagagem para começar a aplicar para os acadêmicos. Correto? Cláudio, assim, claro que é muito fácil, né? Tu pegar uma metodologia do treinamento, onde tu pega assim, tu tá trabalhando com a elite, tá trabalhando com atletas com alto potencial, né? Com habilidades para prática, e tu vai depois tentar fazer isso no contexto escolar, que pelo contrário, tu tem que formar as habilidades por meio do esporte, né? Então a disciplina de voleibol, naquele tempo era dividida em voleibol 1 e 2 ainda, né? O 2 era mais tático, o 1 era mais aprendizado dos fundamentos, mas acima de tudo, o que esse ensino da modalidade podia proporcionar ao aluno. Lembrando que aquele currículo, né, ainda era o nosso currículo, Cláudio, era o nosso, né, baseado no de 87, né, que era um currículo da licenciatura, o que erroneamente se diz licenciatura plena. Na verdade, existia a licenciatura curta, que habilitava para os anos iniciais, e a plena, que habilitava para qualquer nível de ensino, né? Hoje, né, nós somos formados em licenciatura, não existia mais a curta, então era só licenciatura, né, dentro de um currículo que permitia atender fora do contexto escolar, né? Atualmente, né, nós temos o currículo dividido em bacharel e licenciatura, ou licenciatura somente em educação, e o bacharel para todo o contexto extraescolar. Mas, então, é bacana, assim, eu me deparei, né, Cláudia, tentando trazer aquelas informações, principalmente da movimentação tática. Em 2001, o que nós tínhamos de recurso, né? Era o quadro, né? Ainda era o giz ainda, né? Eventualmente o quadro branco lá, com as canetinhas lá, e o glorioso, as lâminas, as transparências lá, né? Que tu colocava, tu projetava as lâminas, né? Tu projetava algo... Ia lá pro fundo
apagava a luz para poder aparecer, certo? Isso, exato, tá? Né? Por mais que tenha aquela curiosidade, né, Cláudio? Lembra, não sei se você vai lembrar, no nosso TCC, a Fevale tinha sido inovadora e comprou 2 data show, que na verdade, era um aparelhinho que tu colocava em cima do retroprojetor, e esse aparelhinho gerava a imagem do computador e o retroprojetor projetava na parede. Né? Aí eu fiquei pensando, tá, mas como é que eu vou trabalhar questões de movimentação tática no voleibol com algo fixo que é a transparência, né? Vou usar os recursos da informática, né? E aí comecei a usar, eu fiz, me lembro que eu fiz... aliar os teus conhecimentos. E isso vai estar muito atrelado, né, Cláudio, dessa história, assim, né? E outro, né, um fator, assim, nunca pode... eu já passei, não vou trabalhar mais com vôlei, não vou trabalhar mais com informática. Não, isso sempre vai estar junto conosco, né? Tu tem que aproveitar isso. Mas, enfim, foi possível, então, eu criar um software que ajudava a fazer as movimentações para ensinar, né? E foi muito gostoso isso, né? Porque por mais que a gente insistia, né, montar aula com tampinhas de garrafa lá para fazer as movimentações, né, aquela coisa mais concreta, né, e usar isso, incentivar que o professor utilize isso em sala de aula, né, esses materiais junto com seus alunos, isso é um processo bem bacana, né? E como tu disseste, né, eu fui vinculado, eu era o professor de voleibol, né? É claro que com as mudanças curriculares da faculdade, do ensino superior, e a distinção em bacharel e licenciatura, as disciplinas começaram a ter outro caráter, né? Então, essa questão de formar somente uma modalidade não era coerente agora, né? Então, eu termino minha passagem... Foi em 2014, 13... Não, Claudinha, ela vai ser efetivada em 2006, tá? Ainda assim continuou como um vôlei, pelo menos, um tempo, né? Ele passa a ser vôlei, depois ele passa para ser metodologia dos ensinos, dos esportes coletivos, 1, 2, 3, e era muito baseado o ensaio desse primeiro currículo das metodologias naquilo que a gente ensaiou na escola de aplicação. Quando lá atrás, quando a gente pegou o sistema ecológico do Rui Krebs de Santa Maria e tentamos aplicar ele assim, que o aluno não aprende por gavetinhas, agora a gaveta do vôlei, agora a gaveta do handebol, agora a gaveta do atletismo, não, tu aprende pelo esporte. Então, por sistemas, né? E isso a gente acabou levando como ensaio para a metodologia do ensino dos esportes coletivos na faculdade. E foi bacana isso, só que, claro, com a presença do bacharel, nós tínhamos que pensar, mas nós temos que dar ênfase para os dois, né? E aí começou, então, os ensinos dos esportes coletivos, né? O que tem de novo ali foi que aí eu pude incluir o punhobol na disciplina. Então, a disciplina que antigamente era só vôlei, ele passou a ser esportes coletivos 3, que seriam os esportes vôlei e punhobol, né? Esportes que não tem algum confronto direto, né? Não tem a disputa pelo espaço, né? De rebater, né? Por mais que se diz, existe uma briga, né? Quem é o vôlei nasceu antes do punhobol, o punhobol antes do vôlei, o punho antes do vôlei, né? O vôlei é uma adaptação do punho, né? Mas uma questão de status, o vôlei ele acabou, né, sendo mais reconhecido, né? Tanto que é esporte olímpico e o punho ainda não. Mas... Cláudio, assim, eu acho que assim, esse tempo de graduação da Fevale, né, que vai até 2016, ele agregou muito, né, muitas disciplinas, saúde escolar e tudo mais, né, mas mais do que isso, assim, acho que além de todo esse aprendizado que a gente tem obrigação de ter como professor, como docente, né, mas isso se agregou a relacionamentos, né? Então, sou muito grato a todos os acadêmicos que passaram lá, né, todos aqueles que se formaram grandes profissionais que a gente gosta, tem orgulho de dizer assim, poxa, esse foi meu aluno, tá? Olha que profissional maravilhoso ele está sendo, né? Hoje, alguns deles são professores dos meus filhos e são coisas fantásticas de se perceber, né? Sem contar, assim, né, Cláudio, de 18 anos de Fevale, eu tive por 16 vezes a oportunidade de ser paraninfo homenageado, né? Tu não colocou no currículo, mas eu sabia disso e eu iria mencionar isso, com certeza, porque é tu e o Darcy, que foi nosso, né? Que foi o nosso, são profissionais que eu acho que, se for contar na história da educação física, são os que mais vezes foram para mim. Muito, claro, muito se dá pela questão da formação, dos TCCs, né, do envolvimento, mas muito pelo relacionamento, né? Não era à toa lá que uma vez lá eu quase fui xingado da diretoria porque os alunos me chamavam de maluco beleza. Fazer o quê? Não fui eu que pedi isso, né? Mas sempre fui maluco mesmo, beleza nem tanto. Mas, Cláudia, assim, foi muito gostoso, assim, né? E eu acho que foi um momento bastante marcante para mim, né? Então, quando eu já sabia que o meu ciclo na Fevale tinha encerrado em dezembro e eu era paraninfo em janeiro.
Uhum. Então, tu manter um discurso, Uhum. né, pensando nas famílias, pensando nos acadêmicos, mas sabendo que aquele espaço, naquele momento, era a última vez que tu vai estar ocupando aquele espaço ali, né? Então, isso foi muito marcante, né? Eu tinha escolhido em outubro, quando foi avisado que ia ser para mim, o tema silêncio. Tu imagina o que passa a ser silêncio no momento que tu tá saindo de uma instituição, né? Então, mas assim, o cisco caiu no olho já no hino nacional, já começou, né? E aí meus colegas ali de outros cursos, né, muito bacana isso aí. Foi muito gostoso, sou muito grato pela FEVAD, sou muito grato por todos os acadêmicos que, né, fizeram parte nessa minha treina. Eu estava nessa formatura, mas a gente vai ter um outro programa, vai ter uma parte 2 e a gente vai relatar outros aspectos também. Mas eu vou já, por causa do tempo, Alexandre, nós vamos juntar esse teu período pós-FEVALE, que foram o vínculo de UJR de coordenação, já com a parte que tu hoje ainda atua via a tua empresa, com a parte de gestão. Vamos ver. Como foi o Alexandre decidir o futuro da carreira pós 2017? Acho que é importante, acho que isso. Cláudio, na verdade, né, a minha carreira na questão de gestão já começa lá em 94, pelos projetos do Didi, né, do Marcelo, lá do Festival de Esporte, que fez assim, gostar muito da questão de projetos. Tá? Eu tive a oportunidade de ser coordenador dos estágios, que não queira ou não queira, é um grande projeto, né? Tu organizar a questão, né, onde aparecem os estagiários, mas eu fui coordenador, líder do projeto de extensão nos últimos anos, do futsal social. Então, me aproximei muito do Zeca, me aproximei muito do encanto que é o projeto futsal social. Tá? Com certeza, assim, ó, é um case de sucesso, o futsal social, e ele tem que ser estudado, ele tem que ser ampliado e tem que ser mantido, né, pelo impacto que ele traz para as famílias, mas pela estrutura que ele representa. E eu tive a felicidade, então, logo, né, ao sair da FEVALE, eu realizar um sonho que é a questão de gestão. Eu acho que talvez, né, dentro dos meus aprendizados, e isso era uma coisa que talvez eu deveria ter começado um pouco antes, profissionalmente, a pensar na minha empresa. Eu tinha ambição, mas eu caí na zona de conforto. Né? Era confortável ser professor do ensino superior, e por mais que eu almejava e estava estruturando a questão da empresa, eu fiquei um pouco de receio, me acomodei, né? E com o desligamento, não, agora é a hora, né? Então, já passou da hora. E eu entro como coordenador administrativo na JR, né, pensando na mobilização de recursos, Cláudia, assim, de entender que o processo não é simplesmente bater numa porta lá e pegar dinheiro, e sim tudo aquilo que envolve o projeto em si, a escrita do projeto, todas as etapas, os acompanhamentos, os retornos, a fidelização de patrocínios, né? E a diversificação dos processos de mobilização de recursos. Né? Então, foi um momento assim, não, agora é isso que eu vou estudar. Né? Então, a partir disso, eu mergulhei em estudar muito essa área da gestão, a gestão esportiva, mas abre para a gestão de projetos e os aspectos que envolvem a mobilização de recursos. Né? Por mais que aqui no Brasil ainda a mobilização de recursos e captação de recursos eles são sinônimos, né? São usados muitas vezes com o mesmo sentido, eu pessoalmente entendo que a captação é uma ação dentro da mobilização de recursos que envolve todo esse triângulo, né? Esse tripé aqui, toda a administração, a parte financeira, contábil, a área da comunicação e marketing, e aí sim a diversidade de ferramentas que tu vai utilizar para captar recursos. Né? Eu entendo mobilização um pouco mais amplo, né? É um modelo mais, dentro daquilo que eu estudei, um modelo mais canadense. Mas, enfim, essa passagem para o JR sim me possibilitou, então, dar esse tempo de mergulho, de aprendizado com a JR, mas também de aprendizado com a própria, né? De buscar a formação, continuo em formação, pretendo concluir, né, um MBA em gestão de projetos, e depois disso eu quero ir para um mestrado ou doutorado nessa área, tá? Então, a gente vai mexendo os pauzinhos, né? Recentemente fiz um curso na URGS, quem já para se aproximar lá, quem sabe mais, tá no meu projeto pessoal. Então, a área da gestão, ela é uma área muito rica, muito desafiadora, né? É muito gostoso trabalhar com gestão. Isso volta um pouquinho daquilo, né, das poeirinhas que eu fui levando, que eu fui deixando no meu caminho profissional, né, que nós não falamos, né, Cláudio, mas antes de eu entrar no vôlei em 94, o meu pai, ele era oficial do tabelião, oficial de registros, né, do tabelião, do cartório de Lomba Grande. Então, tu imagina, de 85 até 94, eu trabalhei junto ao meu pai,
né, na parte dos bastidores, né, com a questão da informática, de registro de sistemas. Nós fomos o primeiro cartório 100% informatizado da região, né, e isso assim, né, existia um legado, né, que o meu pai queria deixar esse legado para os filhos. Tanto que quando eu optei para fazer, voltando na história, né, o curso de Educação Física, ele não queria que eu fizesse Educação Física, era para mim fazer Direito, porque daí eu seguiria a carreira no cartório, né, e eu estava apaixonado pela Educação Física, pelos profissionais que trabalhavam ali, a forma que se manifestava, com o apoio da minha mãe, professora de Educação Física, né, então, não, vou fazer o curso de Educação Física e vou, posteriormente, fazer Direito, né. Engraçado, Claudio, que eu nunca pensei em Direito Esportivo, por mais que hoje eu reconheço que é uma área de extrema necessidade, eu acho que vale uma imersão nessa área. O conhecimento das leis, o trabalho das leis, eu acho que é importantíssimo, tem um locus profissional bem interessante a ser explorado. A gente teve um programa, mas foi mais supérfluo. Teremos um na outra semana com o que foi defensor. Ele não é focado hoje da vida dele de viver disso, né? Mas ele defendia os árbitros da federação. E ele conhece tudo que tu possa imaginar de direito esportivo. Ademar Schaefer. Tá? Então, Ademar. Ali, tu conhece. Mas, Cláudio, então, assim, eu acho que, é claro que com o falecimento do meu pai, né, essa perspectiva do cartório, ela acabou, mas ficou em mim, né, a questão da gestão, tá em mim, a informática nunca deixou de ir, né, a educação física nunca deixou de ir, e agora entra essa parte da gestão de projetos, então eu estou conseguindo amarrar tudo isso, né, e isso é gostoso, a gente não pode abandonar nada, né, então, talvez o que eu tenho hoje de diferencial, né, com os excelentes profissionais que trabalham na mobilização de recursos, talvez ter essa junção, né, de ser um profissional de educação física, ter conhecimentos um pouco de conhecimento de informática, e ter essa vontade na questão da gestão, né? Porque antes de falar da gestão, e acho que tu pode falar isso, eu quero que todos saibam que hoje, quando alguém só da nossa região, isso eu falei para ele já ontem, só da nossa região, e quando a gente vai a Porto Alegre também, muitos já, quem quer falar em organização primeiro, para fazer um projeto, principalmente público, quem é a pessoa de referência hoje? Alexandre José Guerra. Isso é bondade tua, Claudio. Nós já conversamos ontem, né? Não, eu estou em busca de ser um profissional melhor, mas de reconhecido, acho que isso é importante, né? Estar sempre em busca, né? A gente brinca, né? A gente está sempre em busca dos 101%, né? Mas tem profissionais maravilhosos, acho que tem profissionais que atendem principalmente na área do ICMS, né? Do Pro Esporte, que tem uma caminhada mais longínqua do que a minha, mas eu consigo, o que eu estou talvez, né? E aí, sendo bondade tua, né? Desse reconhecimento, né? Mas é que eu consigo transitar nas leis municipais, nas leis federais e na lei estadual, então, né? Que é o que eu entendo de diversificação. Né? E sobre isso, né, Cláudio, acho que fala a questão do planejamento, da organização, né, do planejar, né? Muitas vezes a gente confunde ação com projeto. A gente tem uma ação maravilhosa, que dá resultados maravilhosos, mas a gente não tem um projeto. O projeto tu vai começar a pensar em ter um projeto quando tu, no mínimo, tu aplicar um ciclo PDCA nele, né? Tu tem que ter um planejamento, tu tem que ter uma ação, tu tem que fazer a checagem, tu tem que avaliar. No momento que tu avalia, tu consegue recomeçar o ciclo de uma forma sustentável, aí tu tem um projeto, né? E muitas vezes a gente entende assim, não, o projeto vai resolver o problema da minha instituição, o projeto vai atrair recursos. Sim, atrai recursos. Mas o recurso, aquele que se vê, que é o financeiro, ele vai direcionado exclusivamente para o projeto. No momento que acabou o projeto, esse recurso não vai para a instituição. Tá? Agora, a instituição deve se organizar para poder explorar o projeto. Né? Os recursos que vêm não são só financeiros. Nós temos recursos de relacionamento, de comunicação, de marketing, né? Nós temos uma causa, nós temos uma identidade que pode ser explorada a partir de um projeto. Né? E é isso que tu tem que ter uma estrutura para isso, né? E talvez esse também seja o grande gargalo, né? Se tu vai fazer os cursos hoje, principalmente que atende o terceiro setor, né, na questão da mobilização de recursos, né, o gargalo que é enfrentado é isso. As instituições entendem da necessidade de compor um departamento de mobilização de recursos. Mas já chegou o ponto de não ter recurso para montar esse departamento.
Exato. Então, é um gargalo muito grande. Pô, mas eu preciso ter recursos iniciais para montar um departamento que, a partir disso, vai fazer a roda girar sempre, mas eu não tenho isso. Eu já estou com a corda no pescoço. E aí vem uma pandemia para derrubar mais ainda aquilo que se tinha, né? Então, é uma situação bem complicada, vai dar bastante demandas a partir de agora. Se antes nós falávamos em gestão de crise, isso pegou um novo conceito, uma nova forma de pensar os projetos a partir desse ano de 2020, né, em função da pandemia. Não tem como não prever. Não, capaz que isso vai acontecer. Mentira, esse ano está acontecendo. Então, é fundamental tu ter um planejamento, né, uma gestão muito moderna e que possa diversificar, né? Bom, Alexandre, nós vamos ter que fazer o programa 2, tá? E nós vamos fazer em breve, porque nós vamos falar no 2. Porque além de tu estares nesse foco de gestão, tem as outras atuações hoje diretas, também tuas, que ainda são rescaldo de uma vasta visão na educação física, né? Que te fazem proporcionar caminhos ainda, e até um feliz, por mim, eu posso dizer, que é retornar a nossa escola, onde eu cheguei a ser coordenador de unidade, hoje tu estás lá novamente. Então, a gente vai ter que fazer um outro, tá? Infelizmente, o tempo já até esgotou. Mas eu queria, para hoje, que foi muito legal a nossa conversa, e acho que tu trouxe alguns conteúdos até a mais do que eu pensava e esperava para esse programa, uma mensagem tua, Alexandre José Herrera, que sempre tinha uma frase diferenciada para alguns momentos. Eu acho que vai ter Normalmente bobagem, né? Claro, que bom que tu lembra só essa questão da NDH, assim, realmente esse sentimento, assim, né? Assim como eu sou muito grato à Fevale, a própria ginástica, me sinto muito bem circulando a ginástica, é um dos meus clientes, né? Eu retornar para a INH, né, para a fundação, naqueles corredores, onde, pô, tu tem os melhores anos da nossa vida, que é a adolescência lá, e tu tá ali podendo, isso é fantástico, né? Eu acho que sim, a INH faz parte de um projeto meu, pessoal, né? Então, e eu acho que vale uma conversa à parte, né? E quanto à mensagem, Cláudio, eu acho que a gente podia, de mais nada, nessa questão da nossa amizade, né? Eu acho que isso, quanto é importante, o distanciamento veio trazer mais à tona essa questão da necessidade que a gente tem de ter amigos, né? E de poder compartilhar aflições, segredos e oportunidades, né? Eu acho que isso seria uma mensagem, né? Mas também, né, já que a gente falou em trajetória, né? Eu acho que para os jovens que estão assistindo, né? Planejamento, né? Vamos planejar. Planeje daqui a 10 anos, eu acho que essa é a mensagem, né? É importante viver o hoje, mas projetem, né? E para as empresas, eu acho que, Cláudio, né, que não existe uma gestão fixa, uma gestão que essa é a gestão. Não, a gestão ela está se adaptando. A gestão é uma gestão moderna, ela evolui com o contexto, né? Ela se adapta ao contexto. Então, o que é importante, eu acho que para quem está trabalhando, vai começar a trabalhar com a parte de gestão de projetos, é que tenha esse entendimento de que tudo se adapta. E tu tem que aproveitar tudo que tu tem. Não jogue fora nada. Permaneça com todas as suas bagagens e vai analisando o contexto, aquilo que o contexto está se apresentando para se adaptar, né? E faça um bom planejamento. Sensacional, meu afiliado. Fala, lindo. Agradeço, Cláudio, a oportunidade aqui, né, de estar conversando um pouquinho, né, lembrar algumas, né, trazer à tona essas memórias antigas tão gostosas, né, da adolescência, um pouco da nossa caminhada, né, agradecer, então, a Vale TV, né, de estar oportunizando esse canal tão importante para o esporte, né, como tu está trazendo, e sempre com entrevistas bastante marcantes, assim. Parabéns pelo teu trabalho aí, Cláudio. Parabéns. Obrigado, Alexandre. Não, mas eu tenho que agradecer o teu convite, né? O convite que tu aceitou. Já tinha tentado uma outra vez, né? E sei da questão pandêmica, que foi uma coisa que afetou bastante situações para muitas pessoas, e dos dias da dificuldade, e daí, graças a Deus, conseguimos fechar para hoje, gravarmos, e que com certeza o telespectador pôde acompanhar um programa sensacional. Fico muito feliz. Vai ter. Fala. Não, mas eu acho que a gente tem que ter o programa do Batatinha, né? Eu acho que a gente tem que resgatar essas questões lá da Fundação Evangélica, na década de 80, 90, eu acho que tem um bom pedido ali, Claudinho. Tá bom. Tá bom. Agradeço novamente, Cláudio, realmente essa oportunidade, né? E desejo uma ótima noite a todos os espectadores, né?
Beleza. Muito obrigado. Dessa forma, encerramos com muita alegria mais um Esporte da TV. Sempre 19h30, 20 horas, canal 14 da Vale TV, ou Facebook, YouTube, também da Vale TV. E continue agora com a programação da Vale TV.